Vamos começar então. Boa noite, professora. Boa noite. Alguém tem algum trabalho para enviar? Não? Então eu vou apresentar para vocês aqui um artigo que alguns artigos, né, que a gente elaborou para revistas. Esse artigo aqui, qual a diferença dele? Ele é um estudo de revisão narrativa. Logo, no primeiro momento, nós temos aqui os métodos ativos do ensino de enfermagem, um debate necessário, um estudo de revisão narrativa. E eu estava falando para vocês que revisão narrativa, ele é diferente de uma revisão sistemática ou integrativa. Por quê? Porque, como vocês podem observar aqui, o texto, ele não tem gráfico, ele não tem tabela, ele não tem quadro, ele não tem aquela caracterização do artigo conforme o trabalho da Catiane e da Reisiane que a gente viu ontem, né? Ele tem aí textos. E aí, também é uma forma de vocês pensarem que pode fazer até uma revisão narrativa. E aqui nós temos um resumo. Nesse resumo, você pode perceber que ele não está estruturado. Apesar de não ter identificado aqui onde está a introdução, onde começam os objetivos, onde começa a metodologia, onde estão os resultados de discussão e onde estão as considerações finais ou conclusão, se você ler o resumo, você vai perceber que eles estão aí, certo? Apesar de não ser estruturado. Portanto, isso aqui é um resumo não estruturado. E aqui nós temos, as palavras-chave que foram retiradas dos descritores em saúde, certo? E a tradução aqui do abstract. Sempre, todo artigo ele vai seguir isso aqui. Então, na introdução, vocês podem perceber que as normas aqui é a BNT, certo? Então, os autores eles estão logo no final dos parágrafos correspondentes em maiúsculo e depois o ano. No caso aqui, não tem nenhuma citação direta, só citação indireta. Então, para você ter uma ideia, nesse parágrafo aqui, foi utilizado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 autores na construção desse parágrafo. E ficou um parágrafo grande, certo? Depois eu vou tentar ver se eu tenho condição até de diminuir, mas ele ficou um parágrafo bom que eu acho que não vai ter condição de diminuir. Ok, Val, eu vou olhar o seu daqui um pouquinho, só vou finalizar aqui, tá? Tá bom, então, professora, obrigada. Tá bom. Então, pessoal, o que é importante você olhar, você observar, né? A metodologia, ou percurso metodológico, o caminho metodológico, material e método, você tem que colocar o passo a passo do que foi feito. Então, vamos só ler aqui para que vocês possam entender. O presente artigo é um estudo de revisão narrativa que buscou responder ao seguinte questionamento. Veja que o questionamento ele não está lá na introdução, ele está aqui também ele está aqui na metodologia. Pode acontecer de colocar, não tem problema. Então, quais são os principais métodos ativos utilizados no ambiente acadêmico de enfermagem? Para isso, foi realizada uma consulta nas bases de dados virtuais PubMed e BVS. E aqui tem o endereço eletrônico. E aí, em uma tentativa de selecionar os estudos mais relevantes, utilizou os descritores, juntamente com os operadores booleanos, AND e OR. E aqui, em inglês. Vocês estão vendo? As palavras-chave foram utilizadas nos descritores em inglês, mesmo porque PubMed é artigos em inglês. Então, o critério utilizado para a inclusão das publicações era ter as expressões utilizadas nas buscas do título nas palavras-chave e ter explícito no resumo que o texto se relaciona à associação dos métodos ativos na enfermagem. Então, se tivesse métodos ativos relacionados lá, por exemplo, ao atendimento
né, clínico, no hospital, a gente foi excluindo, porque é importante ter os critérios utilizados para a inclusão. Assim como é importante ter o que você excluiu. Então, ó, foi removido as referências duplicadas, foi excluído os editoriais, relato de experiência, publicado em outras línguas que não português ou inglês, fora da temática, e artigos que não estavam disponibilizados na íntegra, porque às vezes o artigo ele só tem um resumo e você não consegue pegar o artigo completo. E também, muitas vezes, essas plataformas, os artigos, você precisa pagar para obter o artigo. Então, é importante a gente utilizar artigos gratuitos. Então, ó, em um primeiro momento, foi recuperado 128 estudos, mas a aplicação dos critérios de inclusão foram excluídos 94 estudos, e foi realizada a leitura completa de 34 estudos, que continham as informações-alvos, não tendo ocorrido a exclusão de publicação nessa etapa. Então, esse artigo tem 34 estudos, tá? Então, na discussão narrativa, tem que ter esses 34 estudos. Aí, lembra, meninas que estão fazendo categoria Deilma, a Catiane, prosseguiu-se com a análise da fundamentação teórica dos estudos, optou-se por disponibilizar essa etapa através dos eixos. Eu acho que fica melhor, em vez de categoria, meninas, colocar eixos. Tá tudo bem? Em vez de categoria, colocar eixos. A Deilma, Regiane. Sabe por quê? Porque categoria, lembra que eu tinha falado para vocês de Bardan, Minayo? Não sei quem foi que leu Minayo e Bardan e não entendeu nada. Não foi? Verdade? Tá aqui quem leu e não entendeu? Então, para não aprofundar nessa questão de categoria, porque é uma metodologia categoria, é melhor colocar eixos. Ah, o Fabrício, tá bom, Fabrício. Então, Fabrício, se a Deilma não estiver aqui, você peça para colocar, em vez de categoria, colocar eixos, porque isso tem que estar muito bem explicado na sua metodologia. Então, quais são os eixos? Os métodos de ensino e enfermagem, os métodos ativos e os métodos ativos no processo de ensino e de aprendizagem na enfermagem. Então, o primeiro eixo é os métodos de ensino e enfermagem. E até interessante colocar assim, ó, eixo 1. É até interessante colocar assim, para ficar bem marcado essa discussão da narrativa. Certo? Então, aí, ó, vem aí a discussão da narrativa. Vocês podem perceber que aqui na minha metodologia já está falando que eu vou apenas fazer o quê? Que esse artigo, o que a pessoa vai encontrar? A pessoa vai encontrar aqui, ó, uma fundamentação teórica mesmo. Ele vai encontrar essa fundamentação teórica, é o estado da arte que a gente fala. Certo? Então, aí vocês podem ver a construção desses parágrafos. Olha, aqui tem uma citação, e essa citação, ela não sei porquê, acho que estava em outra norma, mas essa citação, ela tem que estar, porque é uma citação direta, ela tem que estar assim, recuo de 4 centímetros e 10. Tá? Então, às vezes, estava em outra... Ó. Certo? Aí, aqui, ó, nós temos outra categoria aqui, ó. Outra coisa que é importante é as palavras que são em inglês ou outro idioma, sempre colocar em itálico, tá certo? Exceto o nome dos autores. Olha o eixo 2, ó. Eixo 2. O método ativo. Então, aí aqui vem discorrendo sobre o método ativo. Método ativo, né? Aqui vem falando, por fim finaliza e vem o próximo eixo, que é o eixo 3. Ó. Então, gente, percebam que aqui, aí vem falando sobre cada método, por quê?
a intenção não era falar sobre os métodos mais utilizados, métodos ativos mais utilizados na enfermagem. Então, você pode ver que foi falado, né? Modelo de rotação, modelo flex do aprendizado combinado, modelo virtual. Ó, o que vocês estão fazendo aqui, ó, é o modelo, ó, é um ensino híbrido que está acontecendo, né? Tá um ensino híbrido, aí tem que ver em qual ele se encaixa, se é um modelo virtual enriquecido de aprendizagem combinada, onde tem momentos, ou ele é um modelo flex de aprendizado combinado, é um modelo de rotação, enfim, porque cada um desses é um modelo e pode ser utilizado. Ó, aqui já vem as considerações finais, né? E então, as considerações, elas estão concordando com o que os artigos falaram, né? O método, além disso, no método, o professor tem condições de conhecer os alunos e tal, puxando a sardinha para o método ativo, né? Porque o que se percebeu nessa revisão narrativa é que nos métodos ativos o professor deixa de ser o centro e detentor do conhecimento e passa a ser um tutor mediador, responsável por apontar os melhores caminhos para o aprendizado dos alunos. Então, basicamente, os artigos vêm falando isso, que o protagonista é o aluno e não mais o professor, como no método tradicional. Então, a gente vai fechando, quem escreveu aqui? A gente vai fechando os objetivos. Aqui tem as referências. Então, as referências é sempre no modelo da ABNT, nas nossas normas aqui da ITOP, e modelo ABNT em ordem alfabética, gente. Ó, A ao Zuba, aqui, ó. Bolela e Borochovicius. Por que que o Borella está primeiro que o Borochovicius? Porque, ó, B, O. Vem primeiro o R ou o L? Se tivesse outro L aqui, aí eu vou para a segunda letra e ver qual que vem primeiro, certo? É assim que a gente olha. O C, ó, Castro. O S vem primeiro que o V. SV, ó. C, o A, tá vendo aqui? Ó, aqui e aqui. Aí depois a segunda letra, quem vem primeiro? O S, por isso que o Castro vem primeiro. E o Caveião vem depois, entenderam? Quando eu digo que tem que colocar nas normas ABNT, vocês entenderam, gente? Aqui não tem nenhum anexo e nem apêndice, tá bom? Muito bem. Vou colocar agora para vocês o trabalho da Val. Só um momentinho, deixa eu baixar ele aqui. Só um momentinho, deixa eu pegar aqui o trabalho da Val. Val, eu acho que tá acontecendo a mesma coisa. Espera aí um pouquinho. Tá. Que é o acesso negado. O acesso está negado. Você quer me mandar o arquivo? No Word? No Word? Manda, professor. Porque não tá... Tá, mandamos lá no seu e-mail também, tá lá. No Gmail? Isso. Deixa eu olhar. Foi o link só. Mas eu vou mandar o arquivo. Entendi. Eu acho que... Deixa eu pegar aqui.
Deixa eu abrir aqui. Ah, mandou foi o link. Isso, Quando que foi isso? agora mesmo. Não tá aqui, não. Tá me enviando de novo. Agora cheguei. Foi? Chegou aí? Deixa eu atualizar aqui. Você Foi tá no mandando, arquivo. Em arquivo. você tá mandando pelo arceliasales@gmail? Sim. Porque até agora não chegou nada. Eu já atualizei. Deixa eu atualizar de novo aqui. Só um momentinho. Tá. Uhum. Chegou não. É Gmail ou Hotmail, professora? Gmail. Tá, agora cheguei. Olha aí, ó. Tá Uhum. vendo? Tô vendo. Tô atualizando aqui. Vamos colocar, porque eu tava mandando no Hotmail. Vou mandar no Gmail É agora. @gmail.com. Tá. Aí, ó. Não tem nada aqui. Só coisa de Uber. Deixa eu tirar esse aqui. Nossa, a gente recebe tanta coisa nesses e-mails, meu Deus do céu. Eu não sei onde que esse povo acha a gente pra ficar mandando e-mail desse jeito. Na hora que você mandar, você avisa que eu atualizo aqui, tá? Aham, já tá indo já, tá? Já foi. Então vou atualizar aqui pra ver. Tá, atualiza que já tá chegando. Certeza, Val, que você mandou no e-mail certo? Sim. Não tá indo. Tá aí, tá constando aqui pra mim que tá, orceliasales@gmail.com. Ah, agora chegou. Ai, dá bem. Vocês estão conseguindo ver a estrutura do artigo, né? Muito bem, então vamos lá. Lembrando que não tem esse ponto aqui, viu? Quem colocou ponto, retirar, tá? Tá. Certo. Então, acho que é assim. Já fizeram aqui, certo. Já fizeram. Ó, vejam, pessoal, que não está estruturado também. Aí, o conselho que eu dou é o seguinte: é sempre ver se a revista. Eu acho que é sempre bom ver se a revista quer o resumo de forma estruturada ou de forma não estruturada. Lembrando que Tocantins não tem essa palavra-chave. Lá nos descritores em saúde, acho que não tem essa palavra-chave. Vocês podem conferir, tá? Uhum. O ideal é colocar doença epidêmica e doença epidêmica. Não é, ela não é epidêmica. Tá faltando mais alguma coisa aqui. E por último, colocar epidemiologia. Eu acho que o trabalho de vocês vai ou não, eu não sei, teria que olhar. Então, eu vou pedir para que vocês possam rever essas palavras-chave aqui, certo? Eu vou colocar elas, vou deixar elas aqui em vermelho, que aí vocês podem observar. Uhum. Então,
Ó, aqui, ok, fizeram a historiazinha, né? Certo, colocou os dados aqui, certo. Certo, isso aqui eu já tinha lido, né? Então, eu vou partir lá para os resultados, que é interessante. Professora. Ó, oi? O que for para corrigir, a senhora põe aí de vermelho para a gente poder estar corrigindo. Tá bom. Uhum. Gente, uma coisa muito importante e que elas colocaram aqui, ó, é a fonte das figuras. Tem que ter. Tem que ter a fonte das figuras. Olha, elas colocaram aqui a fonte, colocaram lá em cima a fonte. Isso é importante ter a fonte das figuras, tá? Então, ó, inclusive quando foi elaborado por elas, elas colocaram também. Elaborados pelas autoras, olha aí. Então, a ocorrência da doença no Brasil teve 103.083, né? Sim. Em 2007. Meu Deus, é muita coisa, hein? Isso em 2007. O aumento é grande. Passada com essa informação. Por que vocês acham que ocorreu isso aqui? Porque ao mesmo tempo que teve esse aumento, ele também teve decréscimo, né? Ele veio caindo. Mas por que desse aumento? Entendeu? Por que foi esse valor? É importante você responder isso lá na sua discussão. Porque é muita coisa em 2007, entendeu? Para não ter quase nada em 2017, para ter 349 casos no Brasil inteiro, o que está acontecendo? Para ter esse decréscimo, que a senhora quer falar? A senhora está falando para ter esse decréscimo, de 2007 a 2017? Isso. Por que houve... Por que houve que está aqui, está 103.083 e no espaço de 10 anos nós temos no Brasil inteiro 349? O que aconteceu? Controle da doença. Do quê? Controle do quê? A doença vai ver que os gestores, né, investirem em saneamento básico. Então não foi o controle da doença, foi um investimento investimento dos gestores, né? E isso aqui é uma questão política? Rapaz, professora, pensando pelo nosso lado, né? Então, e quem eram os governos nessa época? Em 2000. Professora, não sei não. Pensa. Quem estava nessa época aqui em 2007? E quem entrou por aí? E quem chegou até aqui em 2017? Quem estava governando nessa época aqui? Rapaz, temos que ver isso daí agora. Falei. Porque a gente está vendo aí, no atual governo, o surgimento de muitas doenças, o aumento de muitas doenças epidemiológicas. Verdade. Com a negação, com tudo. E é sempre importante você olhar que isso aqui é que responde ao atual, ao governo passado, aos governos passados, isso aqui responde muito bem. O que aconteceu? O Brasil não saiu da miséria. Olha isso aqui. Sim, verdade. Então, assim, seria importante, eu não sei como é que vocês colocaram lá, eu sou suspeita para falar desse tipo de coisa, mas assim, se você pegar os dados, por exemplo, do Banco Central, você vai ver uma série de melhorias de taxa Selic, de várias coisas da economia referente àquela época. Se você pegar dos últimos 10 anos, né, dos governos passados, você vai ver aí muita diferença com o que está sendo hoje, quanto que era o dólar, quanto que era isso, inclusive nas doenças, entendeu? Isso aqui, gente, isso aqui bate na cara das pessoas. A pessoa vai ficar sem argumento. Verdade, isso agora eu fiquei. Fica sem argumento, vai defender o quê? Me conta.
Você vai entrar na Sim, defesa do... professora, aí nesse caso, aí nós temos que partir para os governantes para falar sobre isso, é? Você vai fazer, Caso porque aí? isso é uma questão de políticas públicas, entendeu? Então, seria importante, na atual conjuntura que nós estamos vivendo, e sendo enfermeiros politizados, nós precisamos, sim, fazer lá nas considerações finais, fazer uma crítica, entendeu? Social, uma crítica política a isso aí. Verdade. É importante. Eu tô dizendo que eu acho isso importante, né? Mas aí vocês que têm que ver, né? É realmente aí que quer esse trabalho, né? Claro, o que a gente está vivendo aí um período de tamanha negação, em termos de muita coisa, né? Então, aí você vai ver que a banda não toca do jeito que as pessoas estão falando, né? Verdade. Certo. Vamos baixar aqui. Certo. Certo. Então, aqui vocês estão colocando os resultados, né? E cadê a discussão? O que está faltando? Professora, mas aí em cada gráfico que foi o que a gente Você fez, tem que discutir. ela tem uma discussão depois do gráfico. Não, mas isso aqui é resultado. Isso é resultado. O gráfico é resultado. Isso é resultado. Você deve discutir com a literatura. Entendeu? Você deve achar trabalhos semelhantes ao seu, ou trabalhos sobre essa patologia, e ver o que eles encontraram nos resultados. Entendeu? Então, os resultados eu tenho que pôr separado. Porque você fez aqui resultados, certo? Você não fez discussão. Entendeu? Não foi feita discussão, foi feito só resultado. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, que o que é discussão. Na discussão, eu vou colocar aqui, na discussão, vocês vão olhar para a literatura. Trabalhos, vou colocar aqui, trabalhos semelhantes. Isso é, trabalhos sobre pesquisa sobre essa doença. O que foi encontrado? O que os outros autores encontraram? Tá. Entendeu? Encontraram semelhante. Teve outros trabalhos em capitais, por exemplo. Os resultados são semelhantes ao de vocês? Trabalhos nesse mesmo período encontrou esses mesmos dados ou não? Houve outros trabalhos em relação à cidade de Palmas? O que foi encontrado? No que os estudos são divergentes? Professora, Oi? eu não consigo encontrar quase nada relacionado a Palmas, entendeu? Não tem problema. Estou sabendo pesquisar. Não tem problema. Você pode pegar do Brasil e ver. Aí você vai falar o resultado semelhantemente, o fulano de tal. Daqui um pouquinho nós vamos para o intervalo e na volta eu vou mostrar um trabalho das meninas do semestre passado. E eu vou tentar mostrar a discussão delas, porque acho que vai ficar mais claro para vocês que o trabalho delas foi sobre, acho que, doença de Chagas, alguma coisa assim, acho que foi. Foi Chagas ou foi... Acho que foi, eu vou procurar. Aí eu vou tentar mostrar para vocês terem uma ideia do que elas construíram na discussão. Porque, assim... O trabalho de vocês, ele é um trabalho que ele caminha para a epidemiologia, certo? A parte de introdução tá legal, a parte do desenvolvimento tá legal. Vocês precisam agora ter o foco nos resultados e na discussão desses resultados. Olha, você colocou aqui uma tabela, a tabela e o gráfico tem que fazer sentido, certo? Você colocou aqui. Certo, observar, certo, tal. Isso aqui
Você tem que achar um artigo, ou vários artigos, ou 2 ou 3 artigos, para dizer, os artigos vão te falar o porquê que tem esse valor aqui, porquê que teve esse valor aqui de 349 em 10 anos, por que houve esse decréscimo aqui? Por que houve esse decréscimo expressivo? Os artigos vão te falar isso, certeza. Agora, é importante fazer uma crítica lá nas suas considerações finais, porque as considerações finais, você pode fazer isso, certo? Você pode ter esse olhar, você pode fazer essa inferência. Então, esse gráfico aqui, ele é o quê? Que eu não entendi até agora o que ele é. Esse gráfico aí, professora, são as ocorrências de quantas pessoas se trataram, entendeu? Vocês pegaram ele já elaborado, né? Pois é, não compensa vocês colocar esses gráficos já elaborados. Vocês teriam que fazer o de vocês. Porque o que significa esse 20 aqui? Isso aqui é o quê? É incidência, é prevalência, é o que é? Aí, no caso, a gente tem que explicar todos, né? Pegando o gráfico. Entendi. Ó, esse aqui, o que significa esse 3? É casos? É isso, é? Em 2007 teve 3 casos só no Tocantins, é isso? Na verdade, no Tocantins é mínimo, né, os casos dessa doença. Agora, você imagina que em 2007 teve 3 casos e no Brasil alguma coisa tá errada que não tá certa. Em 2007 teve 103.083. No Brasil inteiro teve isso e no Tocantins só 3 casos. Professora, acontece que o Tocantins, ele não é endêmico, né? O Tocantins, ele tem muito poucos casos. Todos os que eu pesquisei, ele não tem quase nada, entendeu? Certo. Se você buscar lá, se for buscar lá, professora, você vê o tanto que os casos... É muito pouco. Entendi. Não sei se é nesse... Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, isso tudo precisa